Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, senhoras e senhores, 12 de novembro de 2021, 8 horas, 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que está nos acompanhando pela nossa abertura de mercado, bom dia, seja bem-vindo. Lembrando que a nossa abertura de mercado acontece pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Mais do que isso, que ela tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Senhoras e senhores, terminou essa live, essa conversa, esse bate-papo, vai pro Instagram, vai seguir @cooperativa Cochupé. Combinado assim? Anota na tua agenda, amanhã tem Especialíssimo, o programa de cafés especiais da Cochupé, que vai premiar os cooperados ali com cafés de melhor qualidade, de mais elevada qualidade. Amanhã tem transmissão pelo Notícias Agrícolas do Especialíssimo e você é nosso convidado para acompanhar este programa por aqui. Amanhã, então, temos um encontro marcado, tá bom? Aqui no Notícias Agrícolas, nosso time vai estar lá para te trazer informações em primeira mão. Então estarão lá Virgínia Alves, nossa especialista em café, João Batista Olive vai estar lá, Daniel Olive e Ana Paula Olive, nossos diretores, também estarão lá, fora o nosso super time aqui do estúdio, né? Renan, Lucas, Matheus, Vinícius, vai estar todo mundo para te deixar bem informado sobre a cafeicultura lá da região da Cochupé. Fechado? Nos vemos amanhã, portanto. Bom, hoje vamos falar bastante sobre o mercado do boi, depois das notícias que chegaram ontem, né? Naturalmente a gente vai ter que dar bastante espaço hoje no Bom Dia Agro para trazer alguns esclarecimentos que já chegaram ontem no final do dia, mas não custa a gente lembrar, até porque a gente estava num momento bastante importante de recuperação dos preços do boi gordo. Ontem sofreu mais um baque, aos poucos vai se recuperando, a gente vai falar sobre isso no nosso Bom Dia Agro, portanto, dessa sexta-feira. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha nos preços, né? Vamos checar as cotações, saber ali o que o mercado nos reserva. Soja, leves altas, mercado em Chicago, tem agora para o janeiro $12 23 cents por bushel, alta de 0,11%. O milho também sobe 0,3%, para valer no primeiro contrato $5,70. O café, $2,11. Perdão, vamos no trigo antes, né? Nós tivemos uma mudancinha aqui na nossa tabela, mas o trigo também opera em campo positivo, mas sem grandes movimentações também. São pequenas altas de 0,25 a 0,75, também bem próximo da estabilidade. Já o café na Bolsa de Nova York cai um pouquinho, mas também bem próximo da estabilidade. O algodão tem uma pequena baixa também de 0,5%, mas ainda para valer no contrato dezembro $1,18 mais 1 por libra peso. O açúcar também em baixa, 0,7% de queda para 19 centes mais 98 por libra. E o suco de laranja, nunca falo do suco de laranja, né? Vamos trazer o suco de laranja também para discussão. Também trabalhando em campo positivo nesta manhã de sexta-feira com $1,27 mais 80 por libra peso. Já já a gente vai abrir e detalhar esses preços todos, tá? Vamos aos poucos entendendo, então, quais são essas primeiras informações de sexta-feira. E como eu falei, antes da gente falar dos nossos mercados, vamos só passar essa ronda pelas demais commodities, né? Então, o petróleo hoje trabalha em queda para o WTI e para o Brent. O WTI cai mais forte, 1,7%, para valer $80 mais 20 por barril. O Brent, 1,5% de queda, com $81,67 por barril. O gás natural perde 1,5%. O ouro tem baixa de 0,8%. A prata cai mais de 1%, 1,3% de queda. E o cobre tem baixa de 0,5% nesta manhã de sexta-feira, 12 de novembro. Vamos dar uma olhadinha também nos mercados asiáticos. Levantamento da Agriinvest Commodities. Bolsa de Dalian. Nós tivemos alta para o farelo, alta para o óleo de soja, o milho recuando, o suíno em alta. 1,06% de alta no suíno, bolsa de Dalian, mercado futuro chinês.
O minério de ferro caiu, 1,62% de queda. Também antes da gente deslanchar aqui nos mercados agrícolas, vou trazer um resuminho rápido que a Agriinvest trouxe sobre o mercado financeiro nessa manhã de sexta-feira. É um mercado mais neutro, mais cauteloso, as bolsas operam em campo misto, algumas testando altas, outras testando baixas, porém a maioria acumula queda na semana, segundo o levantamento da Agriinvest. Investidores estão reprecificando ativos de risco após dados de inflação nos Estados Unidos. Foi um estouro da boiada. Por quê? Porque a gente está falando de uma inflação dos Estados Unidos que em outubro veio nas máximas em quase 30 anos. Então a gente está falando de uma inflação bastante preocupante nos Estados Unidos e perto aí das máximas do que se observou no início da década de 90. Então, atenção. Na variação anual e mensal, os índices de inflação sofreram fortes altas e cada vez mais disseminada, confirmando que está todo mundo repassando custo. É isso, né? O resultado é que o IDX deu um salto nessa semana de quase 2%, então a gente está ali observando toda essa situação. Claro que as commodities vão sentir um pouquinho, né? O dólar index é um indicador importante para a gente entender também para onde vão as commodities e vamos olhar como é que eles estão se comportando, como é que esse índice está se comportando agora. No 0 a 0, 0,01% de alta, estável, sem grande variação depois de uma semana que foi bastante agitada quando o assunto é essa questão toda de dólar index, inflação nos Estados Unidos, comportamento do câmbio, tá bem? Então vamos acompanhar, porque realmente é um outro ativo para a formação do teu preço que você precisa seguir, tá certo? Senhoras e senhores, não se esqueçam que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, então mande suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, a gente vai recebendo tudo, vai respondendo para você por aqui, tá certo? Mande também de onde vocês estão falando, mande sua cidade, seu estado, quer mandar suas condições climáticas, se você tá plantando, se você tá colhendo, manda pra gente que a gente quer saber até onde estão chegando as nossas informações. Como o Sebastião, que já nos mandou um bom dia por aqui. Bom dia, agronegócio. Obrigada pelas notícias. Obrigada a você pela audiência. O Gustavo, Rondônia, Machadinho. Obrigada pela companhia. Obrigada pela audiência. E o Alexandre, aí já vou puxar o gancho pro nosso primeiro assunto. O Alexandre falando, um absurdo essas notícias. Tem que haver mais responsabilidade. É isso mesmo. O Alexandre, provavelmente, Alexandre, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, se refere à investigação que a instituição Fiocruz faz com relação a algumas doenças que estariam ou não relacionadas ali com o consumo de carne bovina e, portanto, se investigou e se... Na verdade, o que a grande mídia propagou, né? A Fiocruz está investigando casos de vaca louca em humanos que teriam sido contaminados ao comer a carne contaminada. Essa foi a primeira manchete. O boi gordo recuou e recuou forte na B3. A gente vinha observando um movimento de alta nos preços da B3. Aqui no Notícias Agrícolas aconteceu dessa forma. 11h30, horário de Brasília, Alexander Horta entrevistou o Thiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA. A manchete do Thiago foi: boi 2 pontos, movimento de alta já tem indicador CPEA acima de R$290 por arroba e mercado futuro buscando patamares de preços pré-vaca louca. Aqueles casos que rapidamente foram resolvidos, solucionados e que não ameaçaram em nada o nosso rebanho. Foi uma situação pontual. Isso aconteceu 11h30. Segundo ainda o Thiago, pecuaristas regulando oferta, exportações sem China dando sinais de melhora e demanda interna forte para festas de final de ano dão um fôlego ao movimento de alta. Na sequência, vieram essas notícias bastante alarmistas, né? O título da mídia não segmentada, da grande mídia, era: Brasil investiga 2 casos suspeitos em humanos de doença associada ao mal da vaca louca. Aí foi um Deus nos acuda, quando a gente teve rapidamente, mas foi muito rápido, e mais rápido ainda foi a nossa especialista aqui no mercado do boi gordo, que tem um relacionamento incrível com as fontes da pecuária e também com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura foi muito ágil e rapidamente esclareceu que os casos de doenças neurodegenerativas investigados pela Fundação Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz,
conforme noticiado na imprensa, tratam-se de suspeitas de uma doença que tem um nome bastante complicado, Creutzfeldt-Jakob, ou ADCJ, não tem relação com o consumo de carne bovina. A maior incidência da doença ocorre de forma esporádica e tem causa e fonte infecciosa desconhecidas. Na sequência, o mercado começou a voltar, o mercado começou a respirar um pouco mais aliviado e fechou. Inclusive, vou abrir aqui as nossas cotações, para não falar nenhuma bobagem, fecharam em campo positivo, testando pequenas altas. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, fecharam em campo misto. Então, o novembro fechou com 1,17% de alta na B3 ontem, R$ 303,50 por arroba. O dezembro caiu 0,13% para 312. Aí subiram janeiro, fevereiro e maio, e o março perdeu 3% para fechar com R$ 311 por arroba. Então, qual é a notícia desta manhã de sexta-feira, né? A notícia é: todo mundo fica calmo, porque rapidamente o mapa, com a sua agilidade, como aconteceu também nos casos de vaca louca, trouxe os esclarecimentos e o mercado foi voltando e deve engatar novamente esse movimento de retomada, de recuperação, segundo os analistas e consultores de mercado. Eu vou deixar o título desses esclarecimentos aqui para vocês. A notícia ainda está disponível para vocês no Notícias Agrícolas, tá bem? Ela tá ali na nossa página inicial. É uma notícia da Andressa Simão, que inclusive saiu na frente. E nós, como mídia segmentada, temos essa responsabilidade de trazer a informação o mais rápido possível, né, para ajudar também os produtores a acalmarem os mercados. Então, nós temos todos os detalhes aqui do que aconteceu. Veja só que a Andressa trouxe, inclusive, aspas para o Fernando Henrique Iglesias, analista de mercado da Safras e Mercado, destacando que o mercado futuro do boi deve retomar os preços em que estava trabalhando após as informações da suspeita da doença em humanos. Abre aspas para o Fernando Henrique Iglesias. A notícia acabou pesando sobre as negociações do mercado futuro do boi gordo, justamente no momento em que os preços voltavam a registrar altas. Então, leia esta notícia, fique bem informado, mesmo que você não seja um participante deste mercado, mas para que você entenda o que está acontecendo no mercado, no agronegócio brasileiro. Então, rapidamente, volto a dizer, isso foi esclarecido, não tem qualquer relação, portanto, com o mal da vaca louca. É uma outra doença e isso já foi esclarecido, tá? E mais do que acompanharem a notícia, espalhem a notícia, compartilhem este conteúdo, que é este sim um conteúdo responsável, bem apurado, né, com conhecedores do mercado, com conhecedores do setor e nada alarmista. Então, divulguem esses esclarecimentos para que a nossa população também, principalmente a parcela urbana, tenha entendimento do que aconteceu. Menu Notícias Boi. E o título já tá aí disponível para vocês, tá? Dessa forma, eu consigo já começar a responder aqui alguns comentários, né? Principalmente o do Alexandre, o Alexandre Bacelar, né? Para trazer essa informação, esse comentário, né? De trazer essa dificuldade, né? Essa situação toda aí de esclarecimento. E realmente eu concordo com o Alexandre quando ele fala, né? A gente precisa ter foi uma irresponsabilidade a divulgação dessas informações. Foi sim. O Leonardo, o perfil, né? Leonardo Cereais fala o seguinte: isso foi um crime dessa mídia, que são bancada pelos grandes frigoríficos, incluindo vocês do Notícias Agrícolas. Ficam espalhando mentiras para se beneficiarem. Bom, mais uma vez eu vou falar isso aqui no Bom Dia Agronegócio. Procurem saber sobre aquilo que você quer falar,
né? Nós sentamos aqui nessa bancada para falar sobre o que sabemos. Então, Leonardo, mais uma vez eu vou dizer, o Notícias Agrícolas é uma mídia independente. Nós não somos de propriedade de nenhuma empresa ligada ao agronegócio. Este grupo de comunicação, o Notícias Agrícolas, foi fundado pelo João Batista Olive e pelos seus filhos. Hoje o seu diretor é o Daniel Olive, um dos filhos do João Batista. Então, nós somos uma mídia independente. A gente não tem qualquer benefício olhando para qualquer agroindústria ou qualquer outra iniciativa privada. Então, nós não colocamos qualquer informação neste portal que vá nos beneficiar. A gente coloca informação responsável. Por isso que, na sequência, é importante a gente dizer que a gente noticia algumas informações da agência de notícias Reuters. Ela é uma das nossas fontes e é uma fonte que não é uma fonte segmentada para o agronegócio, mas tem ali no seu time alguns jornalistas especializados nisso. Por isso que, na sequência, nós já trouxemos os esclarecimentos ouvindo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a fonte oficial para isso. Então, nós não queremos nos beneficiar de nada, tá? Mas o discurso é livre, a opinião é livre e nós somos uma mídia democrática onde também o debate está sempre aberto, tá? Então, o objetivo é a gente sempre trazer os esclarecimentos e, inclusive, responder qualquer questionamento que vocês tenham a nos fazer. O esclarecimento do Ministério da Agricultura está aqui. A notícia que a investigação estava acontecendo, ela veio primeiramente dentro deste site pela agência de notícias Reuters, que vou voltar a dizer rapidamente foi esclarecida pelo Ministério da Agricultura, tá certo? Pessoal de Paranaguá conosco, muito bom dia, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem mais. Aqui a Bia tá nos mandando bom dia também. O Sebastião, Lagoa da Prata, Minas Gerais, bom dia para vocês. O Raoni comentando, mídia irresponsável, concordo, a gente tem que apurar muito e apurar bem como fazemos aqui no Notícias Agrícolas, é isso mesmo. O Joan, Bismarck Joan, nada mais que política para prejudicar o mercado, vez ou outra a gente tem esse tapão que a gente leva da política, né, verdade. Jefferson Ariquemes, de Rondônia, São José de Ubá, região noroeste do Rio, obrigada. Elaine de Vera, no Mato Grosso, obrigada, Elaine, pela companhia. O Rogério também nos mandando bom dia por aqui. Pessoal de Bom Jesus, no Piauí, conosco também. E assim seguimos, portanto. E o seu Sidney de Reserva, no Paraná, também conosco, conversando com a gente pelo YouTube, senhoras e senhores. Bom, temos então essas informações, essas sinalizações dos analistas de mercado sobre o mercado do boi gordo, trazendo essa perspectiva de que de fato o mercado pode retomar ali o seu movimento de recuperação depois de esclarecida essa notícia. Vamos acompanhar principalmente a abertura da B3 agora às 9 horas, horário de Brasília. E às 11h30, Alexander Horta assume a bancada, vai te trazer informações do mercado do boi gordo atualizadas depois desse caso todo, desse imbróglio de informações que foi registrado ontem. Fechado? Bom, seguimos por aqui. Vamos dar uma olhadinha nos grãos, agora a Bolsa de Chicago. Se a gente abre o mercado a tela da soja na Bolsa de Chicago, temos pequenas altas de 1,5 ponto a 2,25 pontos nos contratos mais negociados. O novembro já sai da tela, porque termina aí as suas negociações nos últimos dias. O janeiro, 12 dólares e 23. O março, 12 dólares e 34. O maio, 12 dólares e 45. O julho, 12 dólares e 51 cents por bushel. Mercado bem estável, bem tranquilo, movimentos de leves altas, movimentos de ajustes, né? Mas é uma semana, ou tem sido uma semana positiva. Desde a divulgação do relatório do USDA, o mercado vem aí reagindo a essa menor oferta que é esperada pelo USDA, a sinalização de uma demanda melhor pela soja americana pelos chineses. Ontem, em entrevista ao Notícias Agrícolas, Mário Mariano, analista de mercado e diretor da AgroSoia e da Novo Rumo Corretoras, trazia essa informação de que o mercado especula compras da China nos Estados Unidos de 18 a 20 barcos de soja
soja diante das recentes baixas. Então aproveitou, né, esse momento de recuo das cotações, como a gente viu nos últimos dias até a terça-feira, fez algumas compras. Hoje saiu o novo boletim semanal de vendas para exportação. Ontem foi um semiferiado nos Estados Unidos, esse boletim passou para hoje, portanto. Então o mercado espera observar essa melhora da demanda. No entanto, ainda segundo explicou o Mário, esse movimento de alta, essa é a quarta sessão consecutiva dessa semana de preços subindo na CBOT, a gente deve ver um movimento que não se sustenta muito. Por quê? Porque a gente vem com o plantio brasileiro acontecendo forte, bom ritmo, e a soja brasileira entrando no mercado um pouquinho mais cedo esse ano. E num volume maior, porque devemos produzir uma safra aí superando 140 milhões de toneladas. Então, quer dizer, a gente tem esse espaço para ter essa recuperação bastante importante do mercado da soja, tá? Essa recuperação importante, não, essa sustentação importante que veio nessa semana. Perceba que todos os contratos operam acima dos $12 e trabalhando naquele intervalo que vinha sendo sinalizado pelos analistas e consultores de 12 a 12,50. Foco na América do Sul, conclusão da colheita americana e vamos entender a demanda chinesa, como é que ela vai se comportar. Ainda sobre a China, para a gente engatar aí nos outros mercados. Vou ver se eu consigo abrir aqui algumas informações que eu apurei hoje de manhã. A gente está com muitas nevascas acontecendo no noroeste da China e províncias produtoras de grãos estão em alerta máximo. Tanto que, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se a gente tem essa informação ainda por aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver como é que ficou o milho lá na Bolsa de Dalian. O milho fechou em queda na Bolsa de Dalian, testou algumas altas durante essa semana, mas fato é que há províncias sofrendo com adversidades climáticas e nevascas fortes lá na China, prejudicando a produção de grãos. A gente está monitorando, já essa notícia vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos tentar entender o que está acontecendo por lá, tá? Então, atenção também à produção do hemisfério norte, que vai enfrentar não só custos de produção muito mais altos, os produtores tendo que tomar decisões já, agora, né? Neste momento, para não perder também o timing e ficar ainda mais descoberto, mais exposto aos custos muito elevados, mas também a essas questões climáticas, portanto, tá? Estamos de olho, estamos acompanhando. Bom, vamos trazer também as informações do milho, né? Vamos abrir aqui, ó, mercado de milho agora, estável. Dezembro e março nem registram valorização ou desvalorização, estáveis, sem variações. O dezembro 5,69, o março $5,78. O contrato maio cai um pouquinho, 0,25, mesma baixa para o julho, que vale 5,83. Então, maio com 5,82, julho com 5,83. No milho, o cenário é bastante semelhante. Tô até abrindo aqui um resumo que o Guilherme Dorigatti nos mandou, nosso especialista aqui em milho. Tanto na Bolsa de Chicago quanto no mercado futuro brasileiro, as cotações estão num momento de fato de ajuste também, de acomodação, sem grande movimentação, sem grandes oscilações. Veja só, no Brasil tivemos uma semana de recuos em meio a um mercado mais ofertado e com ausência de compradores, já que os grandes consumidores do setor de rações já estão se afastando do mercado neste final de ano, segundo apurou o Guilherme Dorigatti. O novembro começa com uma média diária de exportação de milho 37% menor na comparação anual, ou seja, em relação a novembro de 2020, mas os preços subiram 37% na comparação anual. Em apenas 3 dias, o Brasil também já importou mais do que em mesmo período do ano passado e gastou mais para importar este milho. Quer saber quanto mais? 575% mais para importar esse milho somente nos primeiros 3 dias úteis aí de novembro. Esses dados partem da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que são dados abertos, divulgados todas as segundas-feiras e compilados, portanto, pelo Guilherme Dorigatti.
O Gui ainda nos trouxe alguns dados de comercialização bastante importantes. Mato Grosso já vendeu 92% da safra de milho 2021 e 36% quando a gente olha para a safra 21-22. No Goiás, saca de milho se valorizando aí nos últimos dias, subiu R$ 5,00 em uma semana e tem média de R$ 73,14 por saca. Mato Grosso do Sul, a saca, em contrapartida, recuou de R$ 76 para R$ 72,63, um recuo que na semana é de 4,44%. Um outro destaque para o milho foram os números da Conab divulgados ontem. A Conab voltou a ampliar a sua projeção da produção da safra de verão 2021-22 e agora estima uma produção de 28,6 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, o relatório também reduz o consumo interno de milho e também as exportações para a temporada 2020-21. Assim, a projeção para os nossos estoques finais de milho, ela acabou aumentando e agora são estimadas em 7,6 milhões de toneladas, tá? Números de milho. Essas informações já estão disponíveis para você, eu vou inclusive deixar o caminho para você checá-las. Menu Notícias Milho. E vai conferir esses dados também compilados da Conab pelo Guilherme Dorigatti, tá? Para soja, a estimativa foi de 142 milhões de toneladas a serem produzidas na temporada 2021-22, números da Conab, tá? Lembrando que o USDA estima uma safra de 144 milhões. Eu vou puxar para vocês aqui o título da entrevista, da matéria do Guilherme. Assim vocês conseguem também checar esses dados que são realmente bastante importantes, tá bem? Deixa eu copiar para vocês aqui o título. Então, temos uma semana de poucos negócios acontecendo no Brasil, mais vendedores do que compradores no mercado, e assim a gente vai caminhando, tá? Na soja, os negócios no mercado físico, né, os negócios aqui no Brasil também são pontuais, são escassos, porque o produtor está bastante focado agora em atender aos seus trabalhos de campo, garantir um bom plantio e inclusive garantir uma boa janela para o plantio da safrinha de milho, que já foi bastante complicada nesse ano de 2021. Então vamos apostar que teremos uma safrinha aí melhor em 2022, tá certo? Fora toda a questão dos custos, a gente tem que contar também com questões climáticas condições climáticas favoráveis. O perfil HPS Conceito Agrícola. Obrigada pela gentileza do comentário. É um absurdo termos pessoas assim. João Batista, pessoa extremamente séria e que agrega muito ao agronegócio. Obrigada pela gentileza do comentário, tá? Bom dia, podemos esperar que o milho chegue aos R$80? O Fábio me pergunta aqui no Instagram. Olha, Fábio, é uma pergunta bastante importante. Se a gente olha para algumas regiões do Brasil, a gente ainda tem preços do milho nesse patamar dos R$80. Então, a gente citou aqui o Goiás com 76, Mato Grosso do Sul com 72. O que a gente tem agora? A necessidade de um câmbio se desvalorizar mais para puxar mais os preços do milho. Porque este atual cenário de oferta e demanda, ele é um cenário que o mercado já conhece. E perceba que ele responde, o mercado e a formação dos preços, ele responde muito mais a um quadro regional agora, quando a gente fala de milho, né? Ele responde a essas regionalidades, a essas particularidades. Então, por favor, me fale aqui, vou até colocar seu @, se você ainda estiver nos acompanhando, Fábio Angélica 9. Vou perguntar aqui, ó, qual sua região, tá? Assim você consegue me orientar melhor para eu te trazer uma referência de preço mais próxima. Então, é difícil a gente dizer sem saber da sua região. Mais do que isso, não se esqueça que o preço no interior, ele é o preço base porto, descontando ali as despesas de logística. Mas, como eu falei, neste momento, a regionalidade dos mercados também importa. Por isso que a gente tem preços que variam aí dos 72, 73 aos R$80. Vou abrir aqui as referências de ontem do milho, mercado físico, tá? Pra eu te dar essa justificativa toda que eu tô te falando aqui.
Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, 82. Panambi, no Rio Grande do Sul, R$ 83,04. Ponta Grossa, no Paraná, 84. Ainda no Paraná, mas Londrina, Ubiratã, Cascavel, 76, R$ 78. Aí muda para Castro, 82. Perceba como as regionalidades agora elas estão importando muito. Vamos para Mato Grosso, por exemplo, ou Rio do Sul, Santa Catarina, 83. Vamos para o Mato Grosso, Rondonópolis, Primavera, Alto Garças, Itiquira, Tangará, preços entre R$ 73 e R$ 74. Campo Novo, 71. Aí a gente vai um pouquinho para lá, Sorriso, 68. Quase R$ 10 de diferença por saca. Vamos para Goiás, 69 e Rio Verde e Jataí, ambas as praças. Vamos para Mato Grosso do Sul, volta a subir. Dourado, São Gabriel, Maracaju, Campo Grande, de R$ 72 a R$ 75. Amambai também. Oeste da Bahia, 75. Itapetininga, 80. São Paulo. Campinas, 85. Então perceba, regionalidade do mercado importa, tá, Fábio? Se você quiser nos mandar aqui de onde... o LM... Eu vou chegar lá. Eu vou chegar aqui, vou terminando de responder. Aí a gente... Aqui, ó. Falo de Sertão, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente ainda tem ali preços na casa de R$ 80 mais, em algumas regiões. Aí, o William Davis. Nortão de Mato Grosso, R$ 66. Percebe? Hoje, neste momento, a gente tem uma diferença de preço de insumos aqui, uma diferença de preços bastante importante, que chega a beirar ali os R$ 20 por saca de uma região para outra, tá? O Rafa Guimarães, com altos insumos, soja tem que valorizar 21, 22 e milho também, tá ficando inviável plantar. Com certeza, viu, Rafa? Não só aqui no Brasil, mas essa valorização está sendo esperada também nos Estados Unidos para que o produtor se defina ali para as suas próximas temporadas, principalmente a 2022-23, onde ele já está definindo ali os seus custos de produção, cruzando com os valores dos insumos e definindo, portanto, a sua área e qual cultura plantar. Se a gente olhar já para o retorno financeiro dos americanos, a gente tem estados onde o milho dá um rendimento de apenas $3 por hectare. Perceba como a gente está num momento difícil e realmente é difícil para todos. Todos os produtores rurais em todo o planeta Terra estão enfrentando custos muito altos e tendo que tomar decisões bastante complicadas. Vamos lá. O Adriano, conosco de Gurupi, no Tocantins. Um abraço do ABC Paulista, do Lucas. Lucas, eu sou daí, viu? Sou de São Bernardo do Campo. Obrigada pela audiência. O pessoal perguntando sobre os fertilizantes, né? A gente sabe que os fertilizantes estão ali na sequência dessa alta e sem perspectiva de baixar, pelo menos até meados do ano que vem, segundo os analistas e consultores de mercado. LM Mota, precisam corrigir a notícia divulgada por vocês ontem, fim do dia, sendo que às 15 já havia sido descartada a hipótese de vaca louca. É verdade, LM Mota, vou deixar aqui para você a notícia que saiu antes das 3 da tarde. Realmente foi descartado, a gente deu isso em manchete aqui no Notícias Agrícolas, tá? Vou te colocar aqui o título. Assim você já pode conferir todos os detalhes dessa notícia, tá bem? Ó, mapa esclarece que doença investigada pela Fiocruz não tem relação com o consumo de carne bovina. Foi divulgada às 15 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília de ontem, tá? Vou deixar para você aqui, ó, o título, tá? E você pode checar essa notícia já em detalhes, tá? Já foi, não corrigida, mas foi assim que o mapa esclareceu, nós trouxemos também por aqui os esclarecimentos, tá bem? Obrigada pelo seu comentário. Vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube. Bom dia a todos. Santa Teresa, Espírito Santo. Obrigada. Cícero Batista Sobrinho, de Minaçu, Goiás. Ligado. Bom dia. O Lucas Assunção Valentino, mercado de milho para o Triângulo Mineiro, disponível. Eu não sei se eu tenho essa informação aqui. Deixa eu ver qual é o nome do colega que nos perguntou. O Lucas, Triângulo Mineiro, né? Vamos ver se eu consigo uma referência para você aqui de Minas.
mas eu acho que Triângulo Mineiro eu vou ficar te devendo. Deixa eu dar uma olhadinha. De fato, Triângulo Mineiro, Lucas, eu vou ficar te devendo, mas... Deixa eu abrir aqui. Já pedi. O nosso departamento de cotações já tá achando ali uma fonte que a gente possa ter todos os dias a atualização. E, né, a gente sabe que é preciso ter responsabilidade para trazer essas referências de preço, para a gente incluir Minas Gerais ali na nossa tabela de cotações do milho mercado físico, viu? A gente vai trazer para vocês. Eu vou buscar aqui, ó. Vou tentar uma outra fonte. Vamos ver se eu consigo te trazer essas informações. Vamos testar. Para você em primeira mão, hein, Lucas? Vamos ver se eu consigo buscar aqui pela Brandalize Consulting. Vamos ver se eu consigo essa referência para você agora. Minas Gerais, Uberaba, compra 78, venda R$90 por saca, tá? Uberlândia, R$80 na compra, R$90 é o pedido do vendedor, tá certo? Essas são referências deste fechamento de mercado de ontem. Então, primeira referência para começar o mercado hoje. Então, preços variando de 78 na pedida do comprador e R$90 na oferta do vendedor, tá bem? Essas são referências, portanto, para o milho no Triângulo Mineiro. O Valmar me pergunta sobre o arroz. Novidades do mercado? Olha só... a gente não tem, nesse momento, novidades do mercado muito claras, mas é, de fato, um momento de pressão para as cotações do mercado, né? A gente tem para as cotações do arroz, a gente tem um momento de pressão sobre os preços e a gente deve observar pelo menos uma manutenção desse cenário aí para concluir 2022. Vamos trazer mais informações do mercado de arroz nos próximos dias. O Aparecido Pereira falou, você confusa no milho. Tá bom, vamos lá, vamos entender quais são as informações que o senhor precisa do milho e eu vou trazê-las aqui novamente, tá bem? Deixa eu dar... alguém perguntou aqui mais alguma coisa? O Carvalho. O cenário agrícola me preocupa muito. Além de alta avassaladora dos fertilizantes, os defensivos agrícolas dispararam, além da falta de glifosato que se destaca na região, torna ainda mais inviável. Torna mesmo, falamos bastante sobre isso por aqui, temos uma preocupação com isso. A principal preocupação entre os defensivos é, de fato, o glifosato. Fizemos uma entrevista aqui essa semana com o Rabobank para trazer essas perspectivas. Para os fertilizantes, todos os grupos de fertilizantes preocupam por conta da oferta escassa e dos preços altos e dos fatores que motivam essas altas permanecerem no mercado. Então, de fato, está bastante preocupante quando a gente olha para o mercado de insumos. O cenário é bastante preocupante, você tem toda a razão, tá certo? Expectativa para a arroba do boi para os próximos meses. Pessoal perguntando da soja e preço do milho em Santa Catarina hoje e na semana que vem. Vamos lá. Boi gordo. Falei bastante sobre o boi no comecinho da nossa live, então vou pedir a gentileza de vocês recuperarem esse conteúdo, que já vai estar disponível para vocês no feed do Instagram aqui do Notícias Agrícolas e também na playlist do Bom Dia Agronegócio no YouTube, no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, para eu poder seguir aqui com os nossos assuntos. Preço do milho em Santa Catarina. Hoje consigo trazer, semana que vem temos que observar todo o cenário do mercado futuro na B3, mercado de Chicago, câmbio a gente não consegue precisar. Mas vamos olhar a última referência que nós temos aqui para Santa Catarina. Palma Sola, R$ 84,00, referência, tá? Vai mudar de um município para outro. E Rio do Sul, R$ 83,00. Isso mesmo. 84 para Palma Sola, Rio do Sul, R$ 83,00. Essas são referências, portanto, para as praças de Santa Catarina que nós temos aqui no Notícias Agrícolas. Referência, tá? Volto a dizer, vai mudar de região para região, mas vai ficar orbitando perto disso, tá certo? A Bruna me pergunta o valor da soja em Ortigueira, é isso?
Bruna, não tenho essa referência também, mas nós temos preços no mercado físico de soja. Vamos dar uma olhadinha aqui qual foi o fechamento de ontem. Quase todas as praças entre 140 e 150 reais, algumas superando os 150 reais, como é o caso, por exemplo, de Não Me Toque no Rio Grande do Sul, com 155, ou Ponta Grossa com 157, Palma Sola, Santa Catarina, 152. Lá para o Centro-Oeste já são preços um pouquinho menores, 145 a 149, 148 reais por saca. Mato Grosso do Sul, Goiás, tá? Oeste da Bahia, 149,25. Então são preços ainda próximos também e orbitando ali em volta dos 150 reais por saca para o mercado físico, tá bom? Então seguimos por aqui, tá bom? Vamos continuando. Hoje muitas perguntas, estou tentando responder tudo aquilo que está ao nosso alcance aqui. Letícia Guimarães nos acompanha, aquilo que eu não consegui responder para vocês hoje, eu vou respondendo, vou levar para os nossos especialistas e vou trazendo mais perguntas por aqui, respostas por aqui, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha rapidamente no mercado do café, agora 8 horas 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos abrir as cotações na Bolsa de Nova York para a gente dar uma olhadinha. Hoje é um dia de ajustes, né? O contrato de dezembro tem 2 dólares e 10 mais 35 por libra peso, 0,26% de queda. Mesma baixa para o março, que vale 2 dólares e 12 mais 75. O maio, 2 dólares e 13 mais 65, 0,14% de queda. E o julho, 2 dólares e 13 mais 85, 0,16% de baixa. Sem grandes novidades no mercado do café, foco nos fundamentos, mas correções pontuais que vão ser exigidas pelo mercado sempre que a gente tem um movimento muito forte de alta, como foram os registrados ao longo dessa semana. O açúcar, né, ontem disparou mais de 2%. Hoje está realizando lucros tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres. Se a gente abre agora a Bolsa de Nova York, a gente vai observar cotações caindo de 0,5% a 0,7%. O contrato março, 19 cents mais 98 por libra, se distanciando um tiquinho dos 20 cents, mas ainda bem próximo. O março, 19 cents mais 73. O julho, 19 cents mais 38. O outubro, 19 cents mais 10 por libra peso, tá? E agora vamos dar uma olhadinha no que já é notícia e que você também vai precisar monitorar ao longo do dia. Bolsonaro diz que o governo está se virando atrás de fertilizantes para evitar desabastecimento. Informação importante vinda da presidência, portanto, nesta manhã de sexta-feira. Estamos bastante esperançosos com a PEC dos precatórios após aprovação na Câmara, diz Paulo Guedes. Olha só também o que diz o Paulo Guedes. Vamos tentar aprovar... Olha a coragem do homem. Vamos tentar aprovar a reforma administrativa até o final do ano, diz Paulo Guedes. Temos já o mercado de açúcar e soja abertos para você aqui no Notícias Agrícolas pelo CPEA. Citrus, preço da Tahiti tem forte alta na semana. Frango, receita obtida com exportação é recorde em outubro. Ainda falando um pouquinho sobre o setor de granjeiros, ontem também foi dia de suinocultura independente, trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas, e Letícia Guimarães nos traz a seguinte manchete. Altas pontuais são registradas em algumas praças produtoras. Ainda que tenha havido aumento de preço em alguns estados, os custos de produção ainda são superiores ao valor pago pelos animais, segundo as lideranças da suinocultura independente. É momento ainda de preocupação e monitoramento. Vou deixar esse título para você aqui nos comentários. E o caminho para chegar nessa notícia é este, ó. Menu Notícias Granjeiros, tá? Concluindo as nossas notícias por aqui, o que a gente chama de clipagem, ou seja, aquela reunião de notícias que você pode conferir aí no seu dispositivo, seja no seu computador ou no seu celular, menu notícias. Ali tem tudo que a gente reúne ao longo do dia, tá? Sindilat, indústria e produtores pedem apoio para enfrentar crise do setor lácteo em 2021. Ações blue chips da China caem com redução de expectativas de alívio no setor imobiliário. Inclusive, o índice de Xangai perdeu 1,4% na semana, uma baixa bastante considerável. Setor produtivo
discute alternativas para o abastecimento de grãos em Santa Catarina. Então, essas são algumas das primeiras informações desta manhã de sexta-feira. Senhoras e senhores, volto a reforçar aqui alguns convites e alguns recados importantes. Não deixe de acompanhar a entrevista ao vivo sobre o mercado do boi gordo, atualizando todas as informações a partir das 11h30, horário de Brasília, com Alexander Horta. Volto a reforçar a responsabilidade sobre a apuração das nossas notícias. Isso é determinante para que você possa tomar boas decisões. O foco do Notícias Agrícolas é no produtor rural, é no profissional do campo. A gente quer dar base de informação para que ele cruze com as informações que ele tem e trace as suas estratégias. Então, 11h30, vamos atualizar todas as informações e o comportamento do mercado do boi gordo, tá certo? Então, esse é o primeiro recado a confirmarmos aqui, a reforçarmos por aqui. Na sequência, não deixe de acompanhar um programa especialíssimo da Cochupé amanhã, a partir das 18 horas, horário de Brasília. Um programa muito especial, uma programação muito rica para você conhecer mais sobre os cafés especiais da região de Guaxupé, Minas Gerais, tá certo? E para você, um excelente final de semana. Vamos monitorar os mercados nesta sexta-feira, entender como eles começarão e retomarão os seus negócios na próxima semana. E aí a gente vai estar aqui junto segunda-feira às 8 horas para trazer essas primeiras notícias para vocês, tá certo? Obrigada pela gentileza dos comentários, viu, Márcio? Tô acompanhando tudo por aqui. Bom dia, Carla. Soja em São Jerônimo da Serra, Paraná. Bom dia, obrigada pela gentileza. O pessoal que nos acompanhou pelo YouTube também, obrigada pelo carinho, pela audiência, pela confiança no nosso trabalho. Isso é determinante para que a gente possa seguir aqui focando sempre aquilo que eu sempre digo, né? O objetivo de fazê-los serem porta-voz de si mesmos. É esse o nosso objetivo sempre por aqui e, claro, mantê-los sempre como os principais e mais bem informados produtores rurais do Brasil. Fechado? Boa sexta-feira para você, bom trabalho, bom final de semana. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Fechado? Até lá.